Agora aqui tá. Haha. Eu costumo falar que o aprendizado é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, ele fica ali em aberto, vamos dizer assim, em stand-by. Os recursos que Deus vai dando para nós durante a jornada, para que possamos utilizar esse aprendizado ou desenvolver esse aprendizado, fica na nossa mão. E uma das coisas mais importantes que Deus dá para esse aprendizado, que vai falar ao nosso espírito, à nossa evolução, ao nosso crescimento, é o tempo. Eu costumo falar que os gregos antigos eram muito sábios. Algumas coisas não muito, mas algumas eles eram interessantes. Uma delas é a valorização que eles tinham do tempo. Eles faziam distinção entre dois tipos de tempo. O tempo terreno, o tempo material e o tempo espiritual. E eles diziam que tanto Cronos, que é o tempo material, como Kairos, que é o tempo da alma, vamos dizer assim, são deuses, são tão importantes quanto. E que a humanidade só iria crescer a partir do momento em que nós colocássemos o tempo Cronos da Terra para trabalhar em favor do tempo Cronos do Espírito. E eles estavam certos. Tudo aquilo que a gente faz, utilizando o nosso tempo e com ele tudo que a gente puder desenvolver em prol da gente mesmo, é ponto para nós. Evita dores futuras e o aprendizado sai de uma maneira mais suave. O problema é que a gente está desvalorizando o tempo. E é isso que a gente vai conversar hoje, que é isso que está no texto. Por que a gente está desvalorizando? Nós, principalmente no meio espírita, essa coisa de que eu tenho outra vida é ótima para alguns meio que preguiçosos, né? Eu vou deixando para a próxima, não consegui nessa, levo para a próxima. Eu tenho várias, eu tenho a eternidade para me melhorar, para resolver essa questão, para fazer as pazes com fulano. Realmente eu tenho a eternidade inteira. Só que cada vez que eu vou desprezando as oportunidades que o tempo me traz, essa eternidade vai ficando mais difícil. Cada encarnação vai trazendo uma estrutura um pouquinho mais complicada. Porque lembra que a gente começou falando que o aprendizado ele fica pendente, né, ali de ser feito. E a forma... Então, vamos lá. A forma desse aprendizado ser realizado, como eu falei, é uma escolha nossa. E ele fica pendente porque a gente precisa desenvolver as escolhas para que esse tempo seja melhor aproveitado. Cada vez que eu encarno com uma quantidade de atividades a serem desenvolvidas, aprendizados a serem feitos, crescimento que eu preciso fazer e não faço, invariavelmente por omissão, por preguiça, por comodidade, por qualquer coisa, esse aprendizado fica registrado e se leva para a próxima. Então, o da próxima, você tem o da próxima e esse que você não fez, em função do mau aproveitamento do seu tempo. E cada vez vai ficando mais difícil, porque aquilo que era dado para hoje e você não conseguiu fazer porque não quis, todos os recursos que você tinha para realizar esse trabalho nessa vida, alguns vão sendo tirados na próxima. E o aprendizado continua. De uma maneira mais simples, para que a gente possa entender, funciona assim. Eu tenho nessa vida 10 coisas para fazer. Me propus a isso. E eles disseram, ok, para você fazer isso, vou te dar uma família legal, vou te dar saúde, vou te dar condições financeiras, vou te dar condições de estudo. E você vem e não faz as 10, faz 2, mais ou menos. Você leva 8 para a próxima, mais os da próxima. Aí eles falam assim, a gente deu toda a estrutura para você fazer isso. Você não aproveitou o tempo nem essa estrutura. Então, a gente tira uma parte daquilo que foi dado. Então, ao invés, por exemplo, de ter uma família que apoia, na próxima ele fica sem essa família que apoia. Ainda tendo a pendência para resolver. Então, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Porque a espiritualidade superior, ela encontra 1000 recursos de trazer a criatura de volta para o meio que ela precisa, que é um meio divino, né? É uma coisa tão insana, a nossa, vamos dizer assim, burrice espiritual, a nossa infantilidade espiritual é tão intensa, que é como se a gente quisesse escolher uma parte
do mundo, do universo, que seja, e ficar longe de Deus. É uma coisa tão impressionante que a gente está imerso em Deus. A gente está imerso no fluido vital. Tudo é criação divina, não dá para ficar fora de Deus. Então, toda a nossa conduta que nos leva fora disso, na hora de recolocar, traz alguma espécie de complicação, vamos dizer assim, alguma espécie de dor. E, invariavelmente, sofrimento. Que não quer dizer que o Espiritismo faça nem apologia à dor, nem ao sofrimento e tudo mais, e que tem a distinção que a gente faz sempre entre dor e sofrimento. Mas, então, essa ideia de aproveitar o tempo em favor da gente mesmo é um facilitador para o nosso futuro. Eu sempre falo assim, a nossa vida está complicada hoje, é porque lá atrás a gente não fez o que precisava. A gente não aproveitou os recursos que tinha. Então, agora fica um pouquinho mais complicado. Quero descomplicar para o futuro? Eu descomplico agora, para depois poder receber do futuro uma coisa um pouquinho mais simples, que não quer dizer mais fácil, só mais simples. Nós todos os dias protelamos melhoras que nós precisamos fazer, ou seja, tornamos todos os dias a perder tempo. E além de perder tempo, a gente vai angariando antipatias. Eu continuo fazendo inimizades, eu continuo gerando não perdão, eu continuo fazendo coisas que não deveria fazer. E vou jogando sempre para o futuro, essa melhora que compete a mim fazer no dia de hoje, para que o futuro, inclusive, seja melhor. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas falando, quando eu tinha um conhecido que falava isso, eu vou frequentar a casa espírita e trabalhar na casa espírita e ajudar, deixa só estabilizar a minha conta financeira que eu vou para poder ajudar. E assim, se a gente esperar alguma coisa funcionar na nossa vida para ser útil, não importa o grau de utilidade que você queira dar, para dar um abraço, para trabalhar numa casa espírita, para fazer trabalho voluntário, se você esperar que a sua vida funcione 100%, você vai ficar em casa. E a gente tem uma mania, é um negócio estranho, a gente acha que precisa estar bem para poder trabalhar no bem. E é o contrário. Eu só fico bem se eu trabalhar no bem. É bem o contrário. Então, quando tudo está pior, é quando mais você precisa ir para esse trabalho. Então, essa ideia do aproveitamento diário, de não ficar jogando as coisas para o futuro, vem nessa tendência que nós temos de que, assim, só funcionamos quando as coisas nos apertam. O que, lamentavelmente, é uma verdade. Poucas pessoas vêm a casas espíritas, procuram qualquer tipo de esclarecimento, se não tiver alguma coisa inquieta dentro de si. Uma dor, uma preocupação, uma ansiedade, alguma coisa que leve você nesse trabalho diário. Então, o texto nos coloca da importância de todos os dias realizarmos pequenos atos de mudança nossa e mudança em favor do outro. Que esses atos pequenos vão se somando e vão virando coisas imensas. Para que quando a gente devolva a encarnação, a gente devolva melhor do que recebeu. Para que a gente depois, em futuras encarnações, não sinta falta de coisas que a gente não soube aproveitar agora e que na próxima não vai ter. Eu lembro muito da Ivone Pereira, eu sempre falo muito dela. É um espírito grandioso. Que não começou grandioso como todos nós, né? Ela não fez escolhas corretas no começo, lá atrás. Mas essa última encarnação dela, ela quitou assim, com chave de ouro. E ela dizia o seguinte, ela foi suicida em 4 encarnações seguidas. E numa dessas vidas, ela foi criada por um pai, por um avô muito extremosos e amorosos. E eles tinham uma biblioteca enorme. E ela não dava a menor atenção para esses livros. Para o estudo, para o conhecimento, para nada. Ela só queria qualquer outra coisa, menos aquilo, ela achava que era perda de tempo. Ela se matou, enfim. E nessa vida como Ivone Pereira, ela fala, desde sempre, a única coisa que eu queria era poder comprar livros. Eu queria o conhecimento, eu buscava o conhecimento e não tinha recursos para isso. O Memórias de um Suicida, não sei se vocês sabem, ele foi psicografado em papel de pão, de padaria, porque ela não tinha dinheiro para comprar papel, caderno. E escreveu. Então ela falava, é simples a matemática, ela dizia. Eu não aproveitei lá o recurso que eu tinha, é tirado agora esse recurso para que eu aprenda a valorizá-lo. E valorizar o tempo do estudo, e a valorizar o meu tempo com coisas úteis, como o conhecimento e a prática do bem. E era uma das pessoas que, ela teve até o 3º ou 4º ano primário,
uma das pessoas mais cultas que no meio espírita a gente teve, sem conhecimento algum de colégio, mas conhecimento de livros. Tudo que caía na mão dela, ela devorava, ela lia emprestado, enfim. Então, todas as vezes que a gente tem o recurso e não utiliza, ele depois é retirado. Como criança que a gente faz, né? Quando a criança é pequena, que ela quebra o brinquedo, ou que você vê que vai quebrar, você tira o brinquedo, entrega depois. Nem que ela faça um bico desse tamanho, você fala, quando você souber a brincar, eu te devolvo. É mais ou menos isso. Então, todas as vezes que nós temos esses recursos, nós precisamos utilizá-lo para a nossa evolução. E dentro daquilo que a gente precisa crescer, tem uma coisinha chamada trabalho. É o trabalho que faz com que eu valorize e seja grata a Deus pelo tempo que eu recebo. Como é que eu gasto o meu tempo? Como é que eu utilizo o meu tempo? Eu trabalho em favor do outro, eu fico no ócio, eu estudo, eu estou, de alguma forma, evoluindo, utilizando esse tempo, ou eu estou utilizando o tempo para coisas que depois, lá na frente, eu vou me arrepender de ter usado. O trabalho é fundamental para que a gente aprenda a valorizar minuto a minuto, para que a gente aprenda a valorizar o tempo próprio e o tempo do outro. O tempo, inclusive, da evolução do outro. Em que momento da evolução o outro se encontra? Porque nós estamos em momentos evolucionários diferentes. Isso quer dizer que nem todo mundo está no mesmo grau evolutivo. Entender o tempo do outro também é entender o percurso que o outro fez para passar por esse tempo. Se tudo isso fosse fácil, a gente já tinha feito. A gente tem, assim, sempre meia dúzia de pessoas que você fala, essa eu não quero, fica para a próxima. Mas não tem jeito. Eu sempre falo assim, a gente não tem a opção de não conviver com a pessoa. A gente para frente e joga aquilo de alguma forma. Mas a gente tem a opção de se fortalecer todos os dias para que quando você reencontrar com aquela criatura, você vai ser uma pessoa melhor a ponto de conseguir olhar para ela com outros olhos. Eu tinha uma professora no centro que eu frequentei, brilhante, e ela dizia assim, na verdade, o que a gente precisava para viver o dia a dia, para aproveitar o tempo, para crescer como espírito dentro da encarnação, ela falou, é como se a gente precisasse da mão estendida e 2 olhos aqui, que são os olhos de Jesus. Então, a gente vai fazendo assim, ó, para olhar o mundo e as pessoas através da lente dele. Né? Aquela lente que diz assim, eu sei que você está errado agora, mas você não é um ser do mal, você não é um ser voltado para o erro. Você está no erro. E você vai, cedo ou tarde, voltar a esse caminho. Mas a gente olha com os olhos do julgamento. E a gente olha com olhos de promessas que não cumprimos, de acordos que firmamos e não levamos adiante, de histórias que nós vamos desrespeitando em relação ao outro. Quantas vezes a gente ouve em pessoas que estão para desencarnar, se eu tivesse mais 5 minutos, se eu tivesse um pouco mais de tempo, se eu vivesse um pouco mais, eu faria isso. Então, na verdade, para que a gente não passe por essa quantidade de si, o interessante seria que cada dia a gente aprenda a respeitar esse tempo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. Agostinho, quando dormia, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia, eu faço um serviço mental, né? uma tarefa mental, dizendo como é que eu aproveitei meu tempo no dia de hoje. Eu fui útil, eu cresci, eu estudei, eu fui generoso com o meu próximo, eu criei mais inimigos, como é que eu fiz valer essas 24 horas? E ele falava que, invariavelmente, ele dormia sem ter a consciência tão tranquila. E, na verdade, é isso, né? Quer dizer, assim, o que a gente fala de aproveitar o tempo não significa que a gente trabalhe 24 horas por dia. Significa que a gente descanse, mas que não use o descanso como ócio. Que a gente aproveite para ler livros bons, que a gente aproveite para fazer o bem, que a gente aproveite para valorizar o tempo que os gregos falavam, que é o kairos, que é o tempo da alma. Esse tempo que a gente vai levar, e não o tempo que a gente tem aqui. Então, o que a gente leva? A gente sempre fala, a gente leva o que cresceu moralmente e o que cresceu intelectualmente. Para isso, tudo que a gente puder aproveitar de tempo é fundamental para estudar e para crescer moralmente. A Joana de Ângeles dizia que a gente só cresce como um avião, né? O avião só decola com as 2 asas equiparadas. A asa da moral e a asa do intelecto. Não tem como o avião decolar assim
nem assim, nem com as duas asas baixas. Se elas não estiverem niveladas, a gente não cresce. E é isso mesmo, o espírito só consegue evoluir se ele levar adiante a proposta de que ele precisa, em cada encarnação, se tornar menos ignorante e mais, vamos dizer assim, elevado espiritualmente, mais próximo do anjo, né? Nós somos criados simples e ignorantes para poder chegarmos à condição de angelical, de anjo. E na condição angelical, nós vamos encontrar o intelecto e a moral num grau que a gente ainda desconhece, mas equiparados, elevados ao ponto de continuarem o trabalho em favor de todas as humanidades, de todos os planetas. Nós ainda crescemos muito intelectualmente, e a gente sempre fala, né, são tantas mudanças que o planeta está passando, tecnológicas, assim, a gente evoluiu bastante, com muitas descobertas, mas ainda falta, parece que a evolução moral. Parece que ainda falta a ideia de que, com o tempo, eu posso ser útil a alguém. Ainda vivemos muito a cultura do eu, né? Desde que eu esteja bem, não importa o outro. Desde que eu não esteja sofrendo, não importa o outro. E vice-versa. Se eu estou sofrendo, o mundo inteiro tem que estar arrasado. O meu egoísmo é tanto que eu não consigo suportar o sorriso de alguém. É um negócio tão estranho, né? O sofrimento parece que torna a gente mais egoísta. Parece que o tempo da minha dor tem que atingir a Mônica, que não tem nada a ver com nada. Ela tem o direito de continuar a vida. Aliás, a vida continua, porque você não é o centro do mundo. A sua dor não é a principal, nem de longe. E, na verdade, o mundo continua para te dizer assim, vai adiante. Não dá para parar. Se você parar na sua dor, você fica cada vez mais egoísta. A gente fala sempre que, para trabalhar, quanto mais entristecido a gente estiver, melhor a gente sai. Cada vez que eu fico dentro da minha casa, curtindo um tempo que é só meu, da minha dor, da minha tristeza, do meu medo, eu deixo de ser útil a alguém. A Joana de Ângeles mandava fazer o seguinte exercício. Quando a gente está assim um pouquinho mais depressivo, que invariavelmente tem dias que a gente está meio complicado, e que a gente decide, hoje eu não vou sair de casa, hoje eu quero ficar em casa. Ela fala assim, toda vez que essa ideia bater, pense na quantidade de pessoas que você cruzaria para falar o básico durante o dia, e que com as quais você poderia encontrar e transmitir um bom dia. E que esse bom dia, essa energia que vai com o bom dia, poderia modificar a vida delas. São pessoas que você não vai encontrar por decisão própria. E todas elas, quantas vidas você poderia modificar com um pequeno gesto de 24 horas? Então, todas as vezes que eu me fecho no meu tempo, na minha dor, eu deixo de ser útil ao próprio planeta, na evolução que a gente precisa. A Sandra começou falando de provas e expiações. Este é um planeta para isso, né? Ninguém está aqui a passeio, ninguém aqui está na condição de missionário. A gente ou está em prova ou está em expiação. Não tem como. A não ser que alguém aqui seja um espírito um pouco elevado, que por pura humildade não deixa aparecer a luz. Então eu já peço desculpa a esse ser iluminado, mas a gente está aqui ou em prova ou em expiação, gente. Não tem muito como escapar. E a nossa tendência, ou melhor disso, nosso objetivo maior é nunca transformar as provas em expiações. É sanar a prova da melhor maneira que eu puder e passar adiante para a próxima. Porque prova é aquilo que eu preciso vivenciar. Né? Como a gente estuda, tem uma prova para fazer. Expiação é a recusa que eu tenho em fazer aquela prova. Que não vai tirar a prova do seu caminho, só vai torná-la um pouco mais difícil. Aquele filho que não quer ir para a escola, que não quer fazer a prova, 2 trabalhos o dele. Porque o pai vai pegar pela orelha, vai levar e vai fazer a prova. É mais ou menos o que acontece conosco. Para isso, todas as vezes que a gente valoriza o presente, a gente está sendo grato a Deus. O que eu posso fazer hoje? De que forma eu posso ser útil hoje? De que forma eu posso não comprometer a minha jornada ganhando mais complicações do que eu mesma me propus? Quando a gente encarna, eu falo sempre, a gente recebe o kit encrenca, que é aquilo que você precisa resolver, e eles te dão junto um kit de primeiros socorros para sanar as encrencas que você se propôs a resolver.
dá certinho, gente. É uma coisa por outra. Então, para acertar isso, você tem isso. Para acertar isso, você precisa disso e nós vamos dar isso. O que a gente faz? A gente não só não acerta, como ainda faz o kit ficar desnecessário, porque eu tinha uma cicatriz desse tamanho, das coisas erradas que eu fui fazendo, ela virou um negócio que agora precisa de sutura. Então, aquele kit que eu recebi já não é suficiente, porque eu fui piorando a minha condição, o meu aprendizado. Então, é uma tarefa diária, por isso a gente fala da ideia do tempo como uma ideia de valorização do presente. Né? É o dia de hoje o melhor dia que eu tenho. O de ontem passou, o da frente ainda não virá, e às vezes a forma como ele vem também está nas nossas mãos do que nós fazemos hoje, das coisas que nós semeamos hoje, do quanto a gente consegue todos os dias dizer: eu consegui melhorar em algo, eu consegui valorizar o tempo de alguma forma, que esse tempo foi útil para mim e para o meu entorno. Aquela sensação horrorosa que deve ser deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não fiz nada hoje. Nada. Fiquei no ócio. 24 horas sem fazer absolutamente nada que a sua consciência diga: isso foi importante, isso fez a diferença. Nós fazemos isso não apenas 24 horas. Muitos de nós fazem encarnações inteiras. A gente está perdendo encarnações. E para encerrar, eu lembro uma frase que é muito do Emmanuel. A gente tem muita gente querendo encarnar. Muita gente dizendo: pelo amor de Deus, valoriza o que você tem aí, porque para voltar para aí demora muito. Nós não sabemos as nossas condições para a próxima encarnação. Nós não sabemos onde nós vamos nos encontrar, o que vai estar esperando por nós, quanto tempo mais a gente vai poder ter a chance de um novo recomeço. Então, se a gente não aproveita agora, mais difícil fica ainda as outras encarnações. Todo o aprendizado que eu deixo de fazer agora fica reservado, e eles vão dando prioridades àquelas criaturas que estão a fim de fazer alguma coisa. Você não está? Espera um pouquinho, fica mais um pouco ali. Só que quanto mais pouco a gente fica, esse pouquinho que vai ficando do outro lado, a consciência vai ficando tão gritante que você quase não aguenta. De tanta culpa, de tanta responsabilidade, de tanta consciência batendo em você. E eles pedem, pelo amor de Deus, uma chance, não importa onde, desde que eu consiga voltar à Terra e redimir. A coisa funciona mais ou menos assim nas palavras do Emmanuel. O desejo de voltar é tão grande, como é a única forma que a gente tem de esquecer as coisas que fez, né? Que a gente recebe de cara da espiritualidade na encarnação, o esquecimento. E eu acho que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a valorizar, o quão é importante a gente não lembrar de coisas que a gente fez. E aí eu dou um exercício para vocês valorizarem o que é o esquecimento. Às vezes a gente passa por dores tão intensas, que a gente dorme e fala para Deus: olha, eu quero acordar amanhã não lembrando mais, de tanto que dói. Então é mais ou menos isso na encarnação. A gente dorme e acorda sem a lembrança daquela dor. Então é um lenitivo, é uma pausa para aquele sofrimento. Então todas as vezes que eu aproveito essa oportunidade do esquecimento, eu estou dando para mim mesma condições de renovação. E aí quando o Emmanuel fala assim, então, a coisa funciona assim: você vem, eu vou dar chance para a Cida encarnar, mas olha, só tem jeito dela encarnar na Papua Nova Guiné, não com todos os queridos, só com alguns. Do grau de consciência, do grau de culpabilidade, do grau de aflição que ela vai ter para acertar, ela vai aceitar qualquer coisa. Porque ela sabe que ela tem esse aprendizado e sabe que ela fez pouco para merecer qualquer outro tipo de privilégio, como ter um parente querido, como ter uma condição melhor. E aí nós vamos passando a roupagem de uma vida a outra em busca desse melhor aproveitamento do tempo. Jesus passava toda a existência dele em ensinamentos. Tudo para Jesus era motivo de ensinamento. Se vocês abrirem o Novo Testamento, ele aproveita qualquer ocasião para ensinar.
O ócio é uma coisa que não faz parte daquele espírito. A ideia do tempo aproveitado é fundamental para Jesus. Quando ele fala, meu pai trabalha até hoje, e eu também, ele está dizendo, não há descanso. Não dá para ter descanso enquanto qualquer outro habitante de qualquer planeta ainda precisar de socorro. É preciso o trabalho constante, é preciso o aproveitamento do tempo. Por isso ele, às vezes, era duro, e é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção muito sobre Jesus, né? A gente acha que Jesus, aquela candura, parece quase passivo, né? Aquela coisa quase meio boba de ser só... Ele era aquele equilíbrio perfeito entre o amor e a disciplina. Né? Aquela coisa que precisava dar bronca, ele dava, precisava ser carinhoso, ele era, mas no equilíbrio correto. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. E, ao mesmo tempo, também não acusou ninguém. Né? Ele fez as duas coisas crescerem de uma tal forma. Quando os discípulos estavam com ele subiu para o horto para orar. Ele estava nas vésperas, né, nos momentos finais, antes de ter sido pego pelos soldados romanos. Ele fala para os discípulos, fiquem em oração, atentos, acordados e orem. Ele sobe com Tiago, com João e Pedro. Quando ele volta, o tempo de uma oração, o tempo dele encontrar com Elias e Moisés, ele desce, está todo mundo dormindo. E na hora é o que ele mais intensifica, ele fala, acorda todo mundo, eu pedi para vocês ficarem acordados por algumas horas. Se uma coisa tão simples que eu pedi para vocês não conseguiram fazer, o que vai dizer quando o que vier esperando vocês, o que vai ser de vocês? O que vai ser se para a pequena coisa que eu pedi vocês não fizeram? E as grandes que meu pai espera que vocês façam? Como é que vocês estão aproveitando o tempo de vocês? E eu pedi para que esse tempo fosse atento. Vigia e ora. Essa é a palavra, né, a frase-chave de Jesus. Ele está dizendo, eu sei que vocês ainda estão numa condição de fraqueza. Por isso é importante vigiar a si próprio, as suas mazelas, suas dores, e orar pelo próximo. A grande questão é que a gente sempre faz o contrário. Eu sempre falo, a gente ora pela gente e vigia o outro. Não, gente, é o contrário. A gente precisa ter... é impressionante. Assim, para orar pela gente é 2 palitos, assim, vigiar o outro, ainda mais quando ele está fazendo coisa errada. Nossa, a gente é expert. Ele fez o contrário, tá, gente? É para vigiar a gente. Ninguém conhece melhor as nossas falhas do que a gente mesmo. Então, é você que tem que dizer onde é que tem que mudar. E ficar atento para que essa mudança ocorra. E orar pelo próximo, que também está lutando como você. Às vezes sem perceber, às vezes um pouco mais lento, mas ele vai junto com você para o mesmo lugar. E é bonito, porque os bons espíritos voltam por nós, né? A própria condição de uma casa espírita são espíritos elevados acompanhando cada um de nós. Porque é que a gente ainda se recusa a usar o nosso tempo em favor de outros que, pelo menos aparentemente naquela vida, precisam mais do que você. Então eu acho que eu ajudo hoje, eu não preciso ajudar a semana que vem. Eu já trabalhei hoje em favor do próximo, amanhã eu posso descansar. Se é Deus, trabalha 6 dias, folga no 7º? Ou a gente precisa do tempo inteiro, o aproveitamento do tempo? Porque a nossa fraqueza é tanta que se a gente descuida, a gente volta para a nossa zona de conforto. E na zona de conforto, embora ela seja prazerosa, não cresce nada nela. É uma zona estéril. Exatamente porque ela te paralisa. E a gente agradece a Deus. É uma forma de agradecimento, né? O ano foi tão difícil. Difícil em quem você encosta para falar do ano, que diga, não, esse ano foi maravilhoso. A gente está imerso em muita confusão. Mas, de alguma forma, tem um ensinamento aí. Então, é mais um ano que a gente teve de aprendizado. Outro ano vai vir. Embora isso seja só uma marcação histórica, é uma forma da gente organizar o nosso pensamento para dizer, a partir de agora, faço diferente, o que eu fiz desse ano, como é que eu posso melhorar no próximo. Esses balancetes vão funcionando para que a gente pegue essa ferramenta do tempo e utilize de uma maneira menos dolorida para nós mesmos. Né? Essa é
a grande questão. Fazer escolhas diferentes no aproveitamento desse tempo. Que seja um ano novo para todo mundo, novo, né? Eu acho que a gente, de coisas velhas, erros velhos, a gente já está coalhado. Que pelo menos a gente faça novos erros, mas não os mais velhos, não aqueles que a gente está patinando há tanto tempo, né? Que a gente já viu que não deu certo. Então, que sejam pelo menos novos aprendizados, porque erros novos são aprendizados novos. Você está fazendo escolhas diferentes. Erros antigos significa que você já aprendeu, já caiu e continua fazendo. Não é aquilo que a gente fala tanto, que a gente não aprende com o erro. Isso é um engano. A gente aprende com a noção de que o erro é erro. Porque se fosse só com o erro, a gente já tinha aprendido no primeiro lá atrás. Ah, ok, é errado. Não, mas eu só realmente aprendo e modifico a minha conduta quando eu percebo que aquilo que eu estou fazendo é errado. Enquanto eu não tiver esta consciência do erro, eu não aprendo com o erro. Eu vou repetir, e vou repetir. Até que Deus, que é misericordioso, vai apertando, apertando, até que chega uma hora e fala, não posso mais, vou mudar. E aí esse é o momento em que a gente é chamado para nosso crescimento. Obrigada a todos. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Simone? Algum comentário? Está todo mundo pensativo aí? Enquanto ela toma uma aguinha. Alguém? Está todo mundo pensativo, né? Tá bom. Então tá, Simone. Então nós te agradecemos aí por esse ano todo, as palestras maravilhosas que você nos brindou aqui. Obrigada, viu? Então agora vamos, nesse momento, buscando dentro de nós o nosso melhor, os nossos melhores sentimentos, podendo transmitir através das nossas vibrações, vibrações amorosas, onde nós vamos pedindo aos amigos, aos benfeitores espirituais, que levem essas vibrações, esse amor que nós buscamos dentro de nós, dentro do nosso coração, esse sentimento que todos nós possuímos, em intensidades, formas diferentes, mas que todos nós temos, porque o Pai nos plantou essa semente do amor. Então nós vamos pedindo e vibrando por esse nosso planeta, nesse ciclo que se encerra de mais um ano. Vamos vibrando pelo amor, que ele se faça presente em todos os corações, tocando a cada coração, especialmente aqueles irmãos que nessa encarnação vieram em condições mais difíceis e que nesse momento estejam precisando do fortalecimento, estejam precisando sentir o calor do amor, da compreensão, da fraternidade, que brilhe em seus corações esse amor, sempre inspirado pelo nosso Pai, pelo Mestre Jesus,
que ampare a todos esses nossos irmãos, envolvendo-os em muita luz, aos companheiros que estão nas ruas, aos companheiros que estão nos hospitais, passando pelas provações da saúde, aos nossos companheiros idosos que se encontram em asilos, afastados das suas famílias, as creches, as crianças, órfãos, que nesse momento não têm o pai, a mãe, a família. Vibremos por todos eles, envolvendo-os com muito amor. Vibremos pelos nossos lares, que possa haver compreensão, a luta em conjunto, a fraternidade dentro dos nossos lares. E vibremos especialmente por aquele irmão, por aquele companheiro que nós conhecemos e que sabemos que está precisando do fortalecimento, enxergar novas perspectivas, que esteja ultrapassando um momento de dificuldade, que esse irmão possa se sentir amado e mais fortalecido. E assim então, nós vamos encerrando a nossa noite, nosso encontro, agradecidos ao Pai por tanto aprendizado, por tudo aquilo que recebemos durante todo esse ano. O aprendizado, os instrumentos, para que a gente vá superando as nossas dificuldades, e passo a passo, degrau por degrau, a gente vá crescendo, dando pequenos passos aí na nossa rota, no nosso caminho evolutivo. Obrigada, Pai, e pedimos a Jesus, aos nossos benfeitores, que permaneçam conosco em mais um ano que vai se iniciar, e assim a gente possa dar continuidade aos nossos objetivos, às nossas propostas, com as quais nós nos comprometemos. Então, que possamos ter uma noite de paz e um retorno ao nosso lar com segurança e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus.